Oi, pessoal, estamos voltando então à nossa live aqui hoje sobre direito das obrigações, falando sobre pagamento. Já cumprimento então as meninas que já entraram, a Érica, a Dani, a Rafaela, o João Gabriel acabou de entrar também. O pessoal já está novamente entrando aí, todo mundo a postos aí para seguirmos com o nosso estudo. A Milena, que também está entrando, e vamos então retornando com o nosso estudo da matéria. Bom, eu estou tomando meu cafezinho, né? E eu não sei se já falei para vocês que eu tenho um furão, já devo ter falado, né? Então, eu ganhei essa caneca aqui, olha só. Não sei se já mostrei para vocês essa caneca. Se mostrei, desculpe a repetição, né? I just wanna sip. Né? E aqui tem outra. Don't judge my ferret and I won't judge your kids. Your kids. Então, não julgue o meu furão e eu não julgarei as suas crianças, né? Bom, são algumas coisas que a gente acaba ganhando de brinde e a gente agradece as pessoas que gentilmente fazem isso para a gente, né? Bom, já estamos com 12 pessoas na nossa live, estamos aguardando a entrada de outros. Oi, professor, você poderia falar novamente sobre a sessão de crédito? Posso sim, Milena. Claro, claro. O que é sessão de crédito? Sessão de crédito é um negócio jurídico. Vocês estudaram no segundo semestre sobre os negócios jurídicos. A sessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual o titular de um crédito transfere esse crédito a uma outra pessoa, tá? O titular do crédito originário chama-se cedente. A pessoa que passará a ser titular desse crédito se chama cessionária ou cessionário, né? Então, o que acaba acontecendo quando há cessão de crédito, a pessoa ela acaba transferindo um crédito que ela possui para uma outra pessoa. Essa cessão de crédito ela pode ocorrer tanto a título oneroso como a título gratuito. Normalmente é a título oneroso, né? Então é bastante comum isso quando uma pessoa precisa de dinheiro rápido, então ela transfere o crédito que ela tem por um valor menor do que o crédito que ela tem, né? E então o cessionário ou cessionária assumirá a posição desta pessoa como credora perante o devedor daquela cessão de crédito, tá bom? Então essa que é a ideia de cessão de crédito. Bom, já estamos com 16 pessoas então na nossa live, que beleza, já está quase todo mundo de volta. E como vocês podem perceber, nós temos várias hipóteses a quem se deve pagar. E há um problema muito grande, porque às vezes essas situações diferentes pelas quais passa o credor, a morte ou a incorporação se tratando de pessoa jurídica, ou uma cessão de crédito, ou de repente aparece um cara que porta a quitação e fala, olha, eu tenho a sua quitação. São situações que são mais complicadas, né? A Rafaela está perguntando para explicar de novo o caso da incorporação. As pessoas jurídicas, elas sofrem alterações possíveis, né? E eu posso ter uma alteração de uma pessoa jurídica, Rafaela, que até a extingue. Normalmente a pessoa jurídica ela encerra suas atividades e dá baixa no registro para ser extinta. Mas eu posso ter uma extinção pela venda dos ativos dela, pela venda do patrimônio dela, para uma outra pessoa jurídica que a incorpora. A isso se dá o nome de incorporação, tá? Então, na incorporação, eu tenho uma pessoa jurídica que incorpora todo o patrimônio de outra pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica que foi totalmente incorporada deixará de existir, tá? Então, eu não estou falando de uma holding, onde uma pessoa jurídica B passa a integrar um grupo de uma pessoa jurídica A. Eu estou falando mesmo de incorporação. A pessoa jurídica B deixa de existir porque todo o seu patrimônio é adquirido pela empresa A. Tá bom? Bom, como vocês podem perceber, são várias situações. Então é mais complicado realmente quando a gente fala a quem se deve pagar. E aí nós temos duas possibilidades muito amplas quando o devedor fica na dúvida como proceder. Porque o devedor ele tem que pagar a conta, ele tem que ser liberado da prestação. Então, quais são essas possibilidades?
Se ele tem dúvida com relação ao credor que deveria receber aquela dívida que ele tem, ele pode efetuar o pagamento por via indireta. Claro, se ele quiser arriscar e pagar por via direta àquela pessoa que se está apresentando como a titular do crédito, ele poderá fazê-lo e assumirá os riscos por isso. Mas se ele quiser, por cautela, já que tem dúvida sobre quem teria a titularagem desse crédito, ele poderá fazer um pagamento indireto. Há várias modalidades de pagamento indireto que nós vamos falar sobre elas. Mas o que se destaca aqui para a nossa aula de hoje seria o seguinte: não sei a quem pagar, sou devedor, tenho que pagar uma conta. Se eu não sei a quem pagar, o que eu faço? Não pago? Você tem que pagar. Porque se você não pagar nesses requisitos, local, modo e tempo, você terá que arcar com as consequências do atraso. E as consequências do atraso envolvem multa, juros e correção monetária. Então, o ideal é que o devedor, quando não sabe a quem pagar, que ele promova um pagamento indireto que se chama consignação em pagamento. Então, o devedor não sabe a quem pagar. O que ele fará? Ele promoverá uma ação judicial que se chama consignação em pagamento. Fará um depósito judicial do valor que ele deve pagar. E falará: juiz, o meu credor originário era o Joãozinho. Agora eu não sei mais quem é meu credor originário, porque mudou-se a situação completamente. Então estou depositando judicialmente esse valor e peço que se cite, seja determinada a citação do Joãozinho na pessoa dele, ou então dos sucessores dele, para que a gente descubra quem é o credor. Isso é possível ser feito. O nome dessa ação se chama ação de consignação em pagamento. Nós falaremos sobre esta ação quando falarmos de pagamento indireto. Mas o devedor ele pode se arriscar. Ele pode pagar a um credor que estaria ali como credor. O problema é o seguinte: e se ele pagou para a pessoa errada? E se ele pagou para a pessoa que não teria mais o direito ao crédito? Aí, neste caso, nós temos uma outra figura jurídica, que é o pagamento a credor putativo. Pagamento a credor putativo. Por favor, não façam como alguns alunos fazem prova quando não estudam e querem arriscar. Credor putativo não é o credor de prostitutas, tá? Putativo vem de aparência, tá? Acho que já falei isso para vocês na sala de aula. Putatividade em direito indica aparência. Então a palavra putativo tem um significado. É o credor aparente, aqui no nosso caso da obrigação, tá? Credor putativo é o credor aparente. Bom, é um risco quando se paga uma pessoa que aparenta ser credora e esta pessoa não é efetivamente a credora. Quais são os efeitos do pagamento realizado ao credor putativo? Eu tenho que descobrir se o devedor que efetuou o pagamento, se ele agiu de boa fé ou se ele agiu de má fé. Por isso, é importante analisarmos a conduta do devedor ao efetuar o pagamento a uma pessoa que supostamente seria a credora. Então, não será considerado de boa fé o pagamento feito pelo devedor nos seguintes casos. Primeira hipótese: se ele efetuou o pagamento ao cedente.
quando ele foi notificado, depois dele ter sido notificado de que houve a cessão de crédito. Como falei há pouco para a Rafaela, não, perdão, para a Milena, esclarecendo um pouco mais sobre cessão de crédito é um negócio jurídico. O credor ele é titular de um crédito, mas ele resolve transmitir os direitos de crédito que ele tem para uma outra pessoa. Então faz com ela um negócio jurídico que se chama cessão de crédito. Se o devedor foi notificado de que ocorreu essa cessão de crédito, ele não pode pagar a dívida para o cedente, que é o antigo credor. Ele terá que pagar a dívida para o novo credor, que é o cessionário. Então, o pagamento feito ao cedente, depois de ter ocorrido a notificação do devedor de que ocorreu a cessão de crédito, é considerado pelo Código Civil pagamento de má-fé. Então, não se considera de boa-fé o pagamento realizado ao cedente. E aí vem uma regrinha do direito. Quem paga mal, paga 2 vezes. Ele continuará sendo devedor do cessionário do crédito, que poderá cobrar o valor da dívida normalmente. A segunda hipótese, em que se considera que o devedor não está agindo de boa-fé, é a seguinte: quando ele paga ao credor, mas ele havia sido intimado de penhora determinada pelo juiz em um processo sobre o valor desse crédito. Aqui nós temos, então, um outro elemento, que é a penhora. Então, na primeira hipótese, não se considera de boa-fé o pagamento feito ao credor cedente, quando o devedor já havia sido notificado da cessão de crédito, porque ele deveria ter pago ao cessionário e não ao cedente. Na segunda hipótese, ele efetuou o pagamento ao credor, mas ele já havia sido intimado por decisão judicial que aquele crédito havia sido penhorado, isto é, apreendido por força de decisão judicial. O que quer dizer? Que ele deveria ter pago este crédito mediante depósito judicial no processo aonde foi determinada a penhora, e ele assim não o fez. Então, quando o devedor paga a um credor, quando ele já havia sido intimado da penhora desse crédito, ele está pagando de má fé. Então, neste caso, quem paga mal, pagará 2 vezes. Ele continuará devendo aquele valor, porém, para ser depositado no processo judicial onde ocorreu a penhora deste crédito. A terceira hipótese que o Código Civil fala, a hipótese da impugnação por terceiro. A situação aqui é a seguinte: ele tem um credor para pagar a dívida, mas ele é previamente intimado por terceira pessoa de que essa terceira pessoa é quem seria a titular do crédito e não o credor originário. Quando há uma impugnação ao crédito, o devedor não deverá pagar ao credor originário. Se ele pagar ao credor originário, ele estará se arriscando a ter que pagar 2 vezes.
ele deverá consignar em pagamento, aguardando o desfecho do conflito entre o credor originário e o terceiro. É a situação típica do credor. Ele poderia até pagar para o credor, mas por uma questão de maior segurança, para ele não se arriscar a ter que pagar 2 vezes o valor da dívida, o mais conveniente é que ele promova a consignação em pagamento, porque há dúvida sobre quem seria o credor. Então, essas são as 3 hipóteses que o nosso Código Civil estabelece que o pagamento não é de boa-fé. Primeira hipótese, repetindo, quando o devedor paga ao credor, embora ele já tenha sido notificado da cessão de crédito, porque ele deveria pagar ao cessionário e não ao credor original. Segunda hipótese, quando o devedor paga ao credor, quando ele deveria ter depositado o valor no processo aonde ocorreu a penhora daquele crédito e ele foi intimado da existência da penhora daquele crédito. E a terceira hipótese, quando ele paga ao credor, mas ele já havia sido previamente intimado por terceira pessoa, que aquela terceira pessoa seria titular do crédito. Neste caso, ele acaba se arriscando se ele pagar ao credor. Então, ele deverá fazer a consignação, a menos que ele tenha a prova inequívoca que aquela terceira pessoa seria credora do credor. Então, essas são as hipóteses em que não há boa-fé, segundo o Código Civil. Por que é importante nós sabermos se há boa-fé ou não há boa-fé? Por uma razão muito simples. O pagamento de boa-fé feito ao credor putativo pode liberar o devedor da dívida. Então, ainda que ele pague a pessoa errada, se ele pagou de boa-fé, ele poderá ser liberado desta dívida. Mas se ele não pagou de boa-fé, e essas são as 3 hipóteses, ele não será liberado da dívida e quem paga mal paga 2 vezes. A Érica está perguntando, professor, fala a primeira hipótese novamente? Claro, Érica. A primeira hipótese é a hipótese do devedor que paga ao credor originário que cedeu o seu crédito numa cessão de crédito. E esse devedor já havia sido notificado da existência dessa cessão de crédito. Nesse caso, esse devedor deveria pagar a dívida ao cessionário, não ao credor original, que é o cedente do crédito. Bom, sobre a quem se deve pagar e a situação do credor putativo, eram essas as observações. Vocês têm alguma dúvida com relação às observações ou podemos seguir com a matéria? Então, nós já vimos quem paga e já vimos a quem se paga. A terceira pergunta do pagamento direto, que falamos no início da aula de hoje, é o objeto do pagamento. O objeto do pagamento, o que se paga? Bom, nós já falamos sobre isso bastante quando estudamos a prestação. O que se paga é o objeto da prestação. A prestação, que é um dar, um fazer ou um não fazer, tem por objeto, ela é objeto da obrigação, mas ela, prestação, tem um objeto, que é o bem da vida. Vou escrever aqui a expressão bem da vida, é uma expressão que os processualistas gostam muito de se utilizar. O bem da vida, isto é o carro, é a mesa, é o dinheiro, é a joia, é o livro, é o smartphone, é o computador, é o imóvel. Então, o objeto da prestação é o bem da vida. Pode tanto ser um bem móvel como um bem imóvel. Pode tanto ser um bem corpóreo quanto um bem incorpóreo. Então, o objeto da prestação é o bem da vida. Então, repetindo, a obrigação é uma relação jurídica, cujo objeto é a prestação.
A prestação pode ser um dar, um fazer ou um não fazer. Pode ser obrigação simples ou podem ser obrigações múltiplas, que estudamos até a aula passada. E o objeto da prestação é o bem da vida. É a res, é a coisa, móvel, imóvel, corpórea ou incorpórea. Já falamos bastante sobre isso, então podemos ir para a próxima pergunta. Falamos quem paga, falamos a quem se paga e falamos nas aulas anteriores o que se paga. Agora vamos falar quando se paga. Quando se paga, estamos discutindo o tempo do pagamento. Então, o pagamento ele deve ser realizado no termo previamente ajustado. Termo. Vocês se lembram dessa matéria que eu, inclusive, a mencionei em nossas aulas presenciais esse semestre. Termo é o evento futuro e certo. O termo, normalmente, ele é correspondente a uma data. Então, se João deve R$1.000 a Maria e tem que pagar esses R$1.000 no dia 20 de abril, ele tem o termo para pagamento no dia 20 de abril. O período de tempo entre o dia de hoje, 9 de abril, e 20 de abril, chama-se prazo. Então, ele tem ainda esses dias para efetuar o pagamento. Poderá efetuar o pagamento antecipadamente, se quiser. Pode efetuar o pagamento hoje, se ele quiser. Mas ele tem até o dia 20, que é o termo, é o evento futuro e certo para que o pagamento seja feito. Então, as pessoas elas têm um tempo para pagamento. Mas esse tempo se dá quando a obrigação tem uma data de cumprimento estipulada. Eu posso ter duas situações. Da obrigação com data de cumprimento e da obrigação sem data de cumprimento. Nas obrigações com data de cumprimento, o devedor tem que efetuar o pagamento até aquela data. Se ele não efetuar o pagamento até aquela data, ele estará em atraso. O atraso do pagamento chama-se mora. Acabei de escrever aí no quadro, no chat. O chat virou quadro, né? Mora. Então vamos supor que o João tenha que pagar os R$1.000 até o dia 20. Não pagou no dia 20 os R$1.000. Ele estará, a partir do primeiro dia útil seguinte, em mora. Se o dia 20 cair num sábado, num domingo ou num feriado, aí no caso o feriado é dia 21 de abril. Eu não me lembro se o dia 20 cai num sábado ou num domingo. Mas se o dia 20 cair num sábado, domingo ou feriado, ele poderá pagar até o primeiro dia útil seguinte. Como vocês podem perceber, se ele não pagar até o termo fixado como data de cumprimento da obrigação, ele estará em mora. Quando a obrigação tem data de cumprimento e a pessoa acaba não efetuando o pagamento na data de cumprimento, essa pessoa está automaticamente em mora. Essa mora se chama mora ex re. A expressão é latina. Mora ex re. Mora da coisa. Mora que acompanha a prestação. Então, não é necessário que o devedor seja lembrado, olha, você não pagou a conta, então você vai ficar em mora. Simplesmente a pessoa não ter pago na data fixada, no termo fixado, a consequência é a mora ex re. A mora é automática nessa situação. Diferentemente ocorre nas obrigações sem data de pagamento. Há casos em que a obrigação ela não tem data de pagamento. Se ela não tem data de pagamento, eu preciso, como credor, fixar um prazo para que o devedor que não cumpriu aquela prestação ainda realize esse pagamento.
Então, eu, como credor, terei que terei que promover a notificação do devedor, para que ele pague na data que eu, credor, vier a estabelecer. Então, quando a obrigação ela é assumida, mas não há uma data de cumprimento, eu, credor, tenho o direito de cobrar essa prestação. Devedor, você não pagou ainda. Ele não vai pagar normalmente enquanto não tiver uma data para cumprimento. Tem devedores que pagam, né, num prazo razoável, outros não. Então, neste caso, o credor deverá promover a notificação pessoal do devedor, fixando um prazo para que ele pague. Findo o prazo, ocorrendo a data fixada na notificação e não tendo o devedor pago, nós estaremos diante de mora ex persona. Estou escrevendo aqui. Essa mora é a mora que acompanha a pessoa. Não havia um termo previamente fixado para o pagamento. Então, o que eu, como credor, faço? Promovo a notificação da pessoa. Ou promovo a interpelação da pessoa, ou promovo até o protesto de um título de crédito. Eu vou explicar sobre isso para vocês na aula que vem. Nesses casos, quando não há um termo fixado para pagamento, o credor deverá notificar, interpelar ou protestar o título, para que se dê um prazo para que o devedor pague a dívida. Então, fala-se em mora ex persona. Devedor, já foi um tempo razoável, você não pagou a prestação, então lhe dou até tal data para você pagar a prestação. Se você não pagar essa prestação, você estará em mora a partir de então. Aí se fala em mora ex persona. Então, qual que é a diferença entre mora ex re e mora ex persona? A mora ex re ocorre independentemente de notificação. Ela é automática. Ela se dá porque havia uma data para cumprimento da prestação e o devedor não cumpriu a prestação até aquela data. Já a mora ex persona, ela depende de notificação, porque essa prestação não tinha uma data para cumprimento. Então, se faz necessário que o credor fixe uma data para cumprimento. E, uma vez feita a notificação, não ocorrendo o pagamento no termo fixado na notificação, na interpelação ou no protesto, aí o devedor estará em mora. Por isso se fala mora ex persona. A mora ex persona, então, não é automática, justamente porque não havia data para cumprimento da obrigação. Então, ela apenas passa a ocorrer como mora a partir do não cumprimento no termo fixado para pagamento pela notificação, pela interpelação ou pelo protesto. Essas são as regras do tempo do pagamento, o quando se pagar. Vamos então agora falar da outra pergunta, se não houver alguma questão de vocês. Alguém abriu o microfone para fazer alguma pergunta? Ou se quiserem perguntar pelo chat, não tem problema nenhum. Ficou clara a diferença entre mora ex re e mora ex persona? Ótimo, Aguinaldo, que bom. Então, já respondemos as seguintes perguntas. Primeira, quem paga? Segunda, a quem se paga? Terceira, o que se paga? E a quarta pergunta, quando se paga? Agora vamos responder a quinta pergunta, onde se paga? Bom, hoje em dia é bastante comum o pagamento feito através de bancos. A Sociedade da Informação, inclusive, viabilizou um sem número de operações bancárias que antigamente só eram realizadas por trocas de documentos fisicamente pelos devedores nas agências bancárias. O banco ele sempre atuou como uma espécie de intermediário de pagamentos. E é justamente em cima desse tipo de atividade que os bancos cresceram e se desenvolveram desde a Idade Média até os dias de hoje.
Só que nos dias atuais nós temos, pela sociedade da informação, o chamado pagamento eletrônico, que pode ser realizado inclusive na nossa própria casa. Pode ser realizado por computador, por smartphone ou por qualquer outro meio que seja possível. O pagamento eletrônico, então, é uma novidade que a sociedade da informação traz. Então, o pagamento eletrônico ocorre por quê? Porque há uma autorização que é dada pelo credor para que o banco ou uma instituição financeira receba esse pagamento em nome dele, credor. E é isso que justifica porque pagamos contas bancárias, porque essas contas bancárias são pagas e são destinadas à conta do credor, que estará recebendo, através de qualquer banco, pelo sistema de compensação bancária, o pagamento. A prova da quitação, a prova do pagamento, que é a quitação, se dá pelo próprio comprovante de pagamento daquele boleto, pelo código numérico, pelo código de barras. Então não há maiores problemas, isso pode ser feito até mesmo na nossa casa por smartphone ou pelo computador. Agora, nos casos convencionais de pagamento, há regras sobre o local do pagamento. Qual que é a regra geral sobre o local do pagamento? O domicílio do devedor é, em regra, o local do pagamento. Se o domicílio do devedor é, em regra, o local do pagamento, a lei está estabelecendo uma norma que beneficia o devedor. Então, vamos chamá-la aqui de norma seu barriga. A norma do Chaves. Tá? Se é o local do domicílio do devedor, que é, em regra, o local do pagamento, o que o Código Civil está dizendo é que, em princípio, o credor deverá ir até o domicílio do devedor para receber o pagamento. Esta é a regra geral do Código. Por isso estou brincando aqui com vocês e falando. É a regra do seu barriga. O seu barriga vai até a vila e cobra do Chaves, cobra... Coitado do Chaves, ele mora num barril. Cobra da dona Florinda, cobra do seu Madruga o aluguel. Aliás, o seu Madruga ele nunca recebe. Mas é a regra do seu barriga. Então, o seu barriga vai até a vila cobrar os aluguéis. Então, a regra geral do Código é esta. O local de pagamento é o domicílio do devedor. Havia um desenho bem antigo do Hanna-Barbera, que é o mesmo tipo de desenho dos Flintstones e dos Jetsons, que são desenhos mais famosos. O nome desse desenho é Os Mozzarella. Os Mozzarella retratavam uma família romana, enquanto que os Jetsons retratavam uma família do futuro e os Flintstones uma família da Idade da Pedra. Então, em Os Mozzarella, o senhor Chatos, que é o cobrador do aluguel, ele vai todo mês à casa que ele alugou para o senhor Mozzarella cobrar o aluguel. Tá? Porque a regra geral é esta: o local do domicílio do devedor é o lugar do pagamento. Quando se fala em local do domicílio do devedor, estamos falando em um tipo de obrigação. Fala-se em obrigação quesível. Então, o que é obrigação quesível? É a mesma coisa que obrigação querable. Querable é uma palavra francesa. Então, obrigação quesível ou querable é uma expressão consagrada no meio forense e também cai em exame de ordem. É a obrigação que deve ser cumprida no domicílio do devedor. É a regra geral do Código Civil, porque o Código Civil quer proteger justamente o devedor. Pois bem, esta regra geral, ela é, na prática, nós sabemos, afastada por uma regra em sentido contrário. A regra em sentido contrário pode ser disposta por uma outra lei, uma lei específica, ou até mesmo por negócio jurídico. No contrato, as partes estabelecem que o pagamento pode ser feito em rede bancária, ou ainda podem estabelecer que o pagamento será feito no domicílio do credor. Aí se inverte a regra. A regra geral do Código volto a insistir, a obrigação é quesível ou querable, isto é, o credor deve ir ao domicílio do devedor cobrar a prestação. Lembre-se do Chaves. E aqueles que conhecem o desenho dos Mozzarella do Hanna-Barbera, é a mesma situação. Então lembrem do seu Madruga,
melhor, do seu barriga, cobrando os aluguéis. Ou lembre dos seus chatos no desenho dos mussarela. Agora, quando há a quebra desta regra geral, com uma inversão do local do pagamento, se estabelece que a obrigação deixa de ser quesível ou querable, e a obrigação passará a ser portável, também chamada, em francês, de obrigação portable. O que é obrigação portável ou portable? É a obrigação que é levada pelo devedor ao domicílio do credor para pagamento. Essa obrigação portável ou portable, ela não é tão difícil de ocorrer na prática. Ela poderá ocorrer na prática em várias situações, inclusive na sociedade da informação dos nossos dias, em que se admite normalmente o pagamento via bancária. Imaginem vocês o pagamento de uma obrigação de fazer, onde uma pessoa é contratada para fazer a reforma justamente no domicílio do credor. Então, ela terá que prestar o serviço de empreitada naquele local. Então, eu tenho que ter ali o cumprimento dessa obrigação. Então, do contrato de empreitada, dependendo do local do contrato, é inerente a ele que a obrigação vira uma obrigação portável. Mas eu posso ter obrigações portáveis expressas em contrato, afastando a regra geral das obrigações quesíveis. Então, repetindo, a regra geral do Código Civil é que o pagamento deverá ser feito no local do domicílio do devedor, que é uma forma de proteção do devedor, que é a parte presumivelmente inferior nessa relação, porque é quem tem que pagar a prestação. Neste caso, temos obrigação quesível. A regra do Código é de que as obrigações são quesíveis, a menos que uma outra lei fale o contrário ou um contrato estabeleça expressamente em sentido contrário. E aí é que entram os pagamentos pelo sistema de compensação bancária, e aí é que entra a possibilidade de uma norma também fixar a regra da obrigação ser portável ou portable, e não quesível. Bom, então percebam vocês como é importante a distinção entre obrigações quesíveis e obrigações portáveis, né? Com isso, nós terminamos as perguntas que teríamos a fazer com relação a pagamento direto. Quem paga, a quem se paga, o que se paga, quando se paga e onde se paga. Nós devemos observar, por fim, se a lei para aquele tipo de pagamento exige a observância de alguma forma. Porque quando a lei exigir uma determinada forma, eu estarei discutindo a observância ou não daquela forma legal. E também eu tenho que ainda discutir condições de pagamento, isto é, se esse pagamento será feito à vista ou se ele será feito a prazo, ou seja, em prestações. Bom, a prova do pagamento, conforme nós falamos, é a quitação. A quitação é a prova do pagamento. Em se tratando de pagamento eletrônico, o próprio documento eletrônico já será a prova de quitação, a menos que o próprio documento eletrônico fale que este documento só será prova de quitação após a compensação, ou fale que esse documento depende de uma quitação complementar. Senão, o próprio documento eletrônico já servirá de prova. A quitação é um documento que é firmado pelo credor, que reconhece que o devedor efetuou o pagamento da prestação. Todo devedor tem direito à quitação, porque a quitação é a prova cabal de que aquela prestação foi paga. Então, na quitação, o devedor ele está liberado daquela prestação. A quitação ela é feita normalmente por documento, ela tem um instrumento. E quando não há condições de se provar a quitação porque o devedor perdeu esse documento escrito, a prova testemunhal pode suprir esse documento. Bom, essas eram as principais observações sobre a matéria pagamento direto. Gratidão a vocês, nosso tempo está encerrando. A matéria está no capítulo 6 do meu curso de Direito Civil, no volume 2, Obrigações e Responsabilidade Civil.
e eu espero que vocês tenham aproveitado a matéria de hoje. Estamos sem tempo, mas estou às ordens para qualquer pergunta.